Como podem ser os dirigíveis modernos? E para que eles servem? Dirigíveis de carga, passageiros e mistos hoje em dia são capazes de resolver uma série de tarefas. Modelos de grande porte com longo alcance são necessários para o transporte de cargas pesadas, volumosas ou em grande quantidade, com baixo custo por unidade. Eles são ideais para operar em áreas remotas, onde há restrições e impossibilidade de transferência entre diferentes tipos de transporte. Hospitais voadores são destinados a prestar assistência médica em regiões de difícil acesso ou em zonas de emergência, garantindo atendimento rápido e eficiente. Dirigíveis de cruzeiro vão abrir um novo nicho no turismo, oferecendo uma maneira única de combinar um voo tranquilo com vistas panorâmicas. É a chance de viver e viajar em um resort móvel no espaço aéreo. Os dirigíveis também podem ser usados como armazéns aéreos, que oferecem suporte a pedidos online e entregam mercadorias aos destinatários com a ajuda de drones. Uma série de dirigíveis atmosféricos de observação é projetada para monitoramento e controle de fronteiras, atividades econômicas e situações de emergência. A conexão de unidades individuais em células globais permite cobrir grandes territórios com uma rede de observação em tempo real. Por fim, os dirigíveis estratosféricos são aparelhos de comunicação, observação e monitoramento, além de servirem como alternativa a satélites e sistemas de posicionamento. Os dirigíveis modernos são capazes de atender às necessidades de nichos comerciais e sociais em rotas locais e globais. Eles podem se adaptar às regiões de uso e às demandas de usuários dos setores corporativo, privado ou governamental. Olá, amigos! Estou feliz em recebê-los no nosso webinar final do projeto de dirigíveis de nova geração. Como sempre, sou eu, Gennady Babanin, e hoje faremos nosso último webinar deste ano. Hoje teremos um formato um pouco diferente, testando algumas novidades e elementos. No final, por favor, comentem como foi a experiência e, se gostarem, tentaremos trazer mais convidados em futuras transmissões. Teremos alguns participantes hoje, mas antes de começarmos, peço que comentem no chat se estão nos ouvindo e vendo bem, para que possamos garantir que tudo está funcionando corretamente. Por favor, se o que fazemos ressoa com vocês, compartilhem o link da transmissão para que mais pessoas possam conhecer nosso trabalho e se engajar com a nossa proposta. O que eu queria dizer é que, como mencionei anteriormente, o formato mudou um pouco e teremos alguns participantes. Um deles é Fedor Konstantinov, diretor técnico da Aeronova, que vocês já conhecem bem. Também teremos Vadim Zubkevich, que já apareceu várias vezes em nossos eventos, e um novo convidado que não costuma aparecer com frequência. E nosso novo convidado, Vitaly Tiurin, que é responsável pela parte de produção da gôndola do dirigível Nova 2, estará conosco hoje. Ele passa muito tempo conosco na produção e conseguimos aproveitar este momento para convidá-lo e saber mais sobre os processos produtivos. Importante anúncio hoje. Hoje é 26 de dezembro e isso significa que amanhã, 27 de dezembro, teremos uma mudança significativa na fase de investimento do projeto. Amanhã, exatamente à meia-noite, passaremos da segunda para a terceira fase de investimento. Portanto, se você já está acompanhando o projeto há algum tempo e estava esperando o momento certo para se juntar a nós, agora é a melhor hora para fazer isso, pois amanhã as condições do investimento serão alteradas e o preço das ações aumentará. Ela continuará sendo atraente, mas hoje é definitivamente o melhor momento para se juntar a nós, pois as condições permanecerão atraentes. E mais uma atividade, decidimos fazer uma interação especial e preparar algo interessante e envolvente para vocês que esperamos que todos aproveitem. Na descrição desta transmissão, vocês encontrarão 3 links para vídeos que preparamos anteriormente. Gastamos muito tempo e esforço neles e queremos que haja alguma atividade. Para isso, colocamos 3 links e perguntas sobre esses vídeos que preparamos anteriormente. Você deve acessar qualquer um dos links, assistir ao vídeo até o final e responder à pergunta que foi feita especificamente para esse vídeo.
Após as festas, que provavelmente ocorrerão até o dia 12 de janeiro, vamos analisar e escolher os 10 comentários mais interessantes e então enviaremos alguns presentes especiais aos vencedores. Como já mencionei, o que teremos lá? Vou demonstrar um pouco. Primeiro teremos produtos da Solar Group e da Aeronova. Teremos uma camiseta, mas como é inverno não será tão útil, mas dá para usar em casa. Haverá também um hoodie, mais apropriado para as noites frias, que vai aquecer você e lembrar que você faz parte deste grande projeto que estamos realizando juntos. E ainda teremos alguns materiais de marketing e um envelope que é uma produção de souvenir que não anunciamos antes, então por enquanto não vou mostrar nada. Os primeiros vencedores que participarem dessa atividade poderão receber essa lembrança especial em suas casas. E o que mais? Acho que é tudo. Novamente, nas condições, há 3 links para vídeos, você precisa assisti-los e, de acordo com a pergunta relacionada a cada vídeo, escrever uma resposta mais detalhada. No dia 12 de janeiro, vamos escolher o comentário mais interessante, entrar em contato com você e definir os vencedores. Então, parece que é isso e eu acho que podemos fazer uma pausa de 1 minuto agora. Vamos convidar nossos convidados e, para que vocês não fiquem entediados, vamos exibir um dos nossos vídeos, então não mudem de canal, voltaremos em breve. Amigos, olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Vadim Vasilievich, bom dia, Vitaly Lvovich. O ano de 2025 está chegando ao fim. Estamos encerrando o ano de 2025 e gostaria de aproveitar este momento antes das festas para discutir tudo o que aconteceu, o que realizamos e quais são nossos planos para o futuro. Estamos agora detalhando os planos de forma muito minuciosa. No início, era realmente difícil prever o que poderia acontecer, pois o Vadim Vasilievich, que é o principal projetista do Dirigível 2, apenas começou a desenvolver a concepção inicial e os planos foram elaborados com a contribuição de especialistas. Agora já temos tudo muito claro e bem definido, com todos os detalhes necessários. Vadim Vasilievich, você vai falar sobre os planos ou o que foi feito? Não sei, vamos falar sobre o que foi feito até agora. Ontem, enquanto olhava meu telefone, percebi que há exatamente um ano ainda não estávamos bem estabelecidos naquele escritório. Conseguimos nos estabelecer em um escritório, construir o dirigível Nova 01, avançar significativamente no Nova 02 e nos mudar para um novo escritório. Agora estamos ligando de nosso novo escritório, de nosso novo estúdio. Vamos relembrar 2025, quais foram os principais resultados que podemos destacar. Começamos definindo um programa, uma linha de ação sobre como aumentar o tamanho de nossos dirigíveis, tornando-os mais robustos e, consequentemente, mais demandados. No primeiro passo, decidimos que seria o dirigível Nova 2, para 6 pessoas. Mas ao projetá-lo surgiram muitas questões que precisavam de testes experimentais. Então, rapidamente decidimos, isso foi no final de 2004, que antes do dirigível Nova 2 voar, precisaríamos de um modelo em escala 1:5, que chamamos de Nova 01, devido ao seu volume de 132 cubos. Construímos esse dirigível rapidamente e ele voou, se não me engano, em maio. Ontem contamos que se passaram cerca de 4 meses desde que fizemos o primeiro pedido. O Dave pediu hélices de 3 lâminas na América e exatamente 4 meses depois eles chegaram e eram o elemento final. Enquanto eles chegavam, nós fizemos o resto. Projetamos a estrutura e compramos os motores. As principais coisas que conseguimos testar no dirigível Nova 01 foram, sem dúvida, o sistema de controle. Havia uma novidade interessante, onde toda a troca de informações era feita via fibra óptica e essa tecnologia foi aplicada no dirigível Aerolot e será utilizada no Nova 2. Trabalhamos na definição de orientação com sensores GPS que estão a uma boa distância, com um bloco situado perto da proa e outro próximo da popa, sendo a base entre eles de 14 metros, considerando que o dirigível tem um comprimento total de 17 metros. E todo esse sistema se mostrou muito eficaz. Ou seja, tudo que calculamos se confirmou,
O dirigível Nova 01 voou com segurança, obedecia ao piloto, era estável e realizamos muitos pousos e decolagens, demonstrando a eficácia do nosso projeto. E até mesmo essa é uma característica inovadora do dirigível Nova 2. Ele pode atracar sem a necessidade de ajuda da equipe em um baixo ponto de atracação, praticamente um âncora, utilizando um mecanismo de anexo que está localizado na parte inferior da gôndola. Essa tecnologia será aplicada em todos os dirigíveis subsequentes, no Nova 2, Nova 8 e Nova 35, e foi testada pela primeira vez no Nova 01, mostrando que o piloto externo pode se aproximar da área de atracação sem ajuda. Sim. A única coisa que gostaria de notar é que o mecanismo funcionou corretamente. A manobra foi bem sucedida, mas notamos que desconectar é um pouco difícil, precisando de um impulso reverso. Então a geometria do mecanismo será ajustada para facilitar esse processo. Assim, o ano 25 foi marcado pelo dirigível Nova 2, pois foi nosso projeto principal. Queríamos implementar muitas novas ideias, especialmente uma nova tecnologia para a produção da gôndola. Vitaly Lvovich vai explicar mais sobre isso. E isso está relacionado à nossa luta por peso. O dirigível tem 2.000 metros cúbicos, deve transportar 500 quilos a 500 quilômetros na versão não tripulada e ser para 6 pessoas na versão tripulada, com um tempo de voo considerável, então precisa ser leve para alcançar essas características. Portanto, é uma estrutura aeronáutica normal, projetada como tal. Quero passar a palavra ao Vitaly Lvovich, que foi o principal idealizador da gôndola e da tecnologia que será utilizada para a sua construção. Vitaly Lvovich, por favor, fale um pouco, né? Você pode mostrar as partes da gôndola? Bom dia a todos. Chegamos a essa tecnologia que é basicamente a tecnologia padrão de kits de aviões, utilizando máquinas modernas como aquelas que operam com laser ou CNC, onde se corta a nervura e depois, através de prensas simples, ela é transformada em um elemento rígido que já possui prateleiras e bordas. Esse é o know-how onde esse elemento é feito de um único bloco, ou seja, 2 operações em uma só. Vitaly Ivanovich, você mencionou que há um desenvolvedor para essa tecnologia, certo? Na verdade, isso se refere tanto aos nossos amigos quanto aos nossos adversários. É uma tecnologia americana que simplesmente adotamos e estamos começando a implementar aqui nos dirigíveis Nova 2. Antes, construímos vários kits de aviões, incluindo o CA650 e 750, e também desenvolvemos nosso próprio avião, utilizando a mesma tecnologia que já foi testada e aprovada. Esses aviões estão voando em grande número, então estamos tranquilos quanto a essa parte do projeto, pois temos tudo o que precisamos na produção, incluindo as máquinas CNC e os principais profissionais. Sim, Vitaly Ivanovich, espera um momento. Em que mês começamos tudo isso em Lyubertsy, naquela instalação onde estávamos? Bem, começamos a organizar tudo isso por volta de junho, no final de maio, e começamos a preparar a produção gradualmente, transformando o que era quase um depósito em uma instalação de produção moderna. Temos máquinas de alta precisão e fabricamos mesas e uma câmara de pintura, pois precisamos pintar as peças e aplicar um primer especial. E para evitar a corrosão do duralumínio, faremos a pintura utilizando um primer especial que protege bem. Quero lembrar que inicialmente planejamos desenvolver o projeto em ampla cooperação com o governo. E sobre a gôndola, nós convidamos o meu SKBS e eles começaram a projetar a gôndola de acordo com o equipamento que possuem e os processos que utilizam, garantindo que tudo se encaixasse perfeitamente dentro de suas especificações. E bem, é claro que há um certo conjunto de máquinas, ferramentas, habilidades, experiência e visão, e a gôndola pode ser feita, por exemplo, de tubos soldados ou de compósitos, há muitas opções. Então passamos por 2 etapas do contrato e na terceira etapa de criação do projeto técnico, nossos caminhos se separaram, surgiram algumas divergências e isso atrasou os prazos e nós começamos a desenvolver tudo manualmente. E foi então que Vitaly Lvovich apareceu e disse:
Amigos, vamos montar essa gôndola com os Gnutik. Na verdade, eu nem sabia a palavra Gnutik e Vitaly Lvovich perguntou, isso é um Gnutik? Não é bem isso, é uma nervura feita de acordo com o molde. É uma tecnologia clássica da aviação e o que fizemos foi apenas modernizá-la para se adequar às nossas condições específicas. Em vez de utilizar um padrão de fábrica, optamos por um modelo menos complexo, o que nos permite criar form blocks utilizando materiais mais acessíveis. Isso, por sua vez, nos ajuda a reduzir custos e acelerar o processo de produção. Ou seja, sem equipamentos técnicos complexos de aviação, mas obtendo basicamente as mesmas peças. Sim, mas como foi dito corretamente, precisamos de pessoas experientes que já fizeram isso. Recentemente lançamos um vídeo e alguém comentou no YouTube, né, que o tio Vácia com o martelo de borracha, como sempre, faz tudo sozinho. Primeiro, se acertaram o nome, Vassily Mikhailovich está trabalhando. E segundo, quero dizer que para quem trabalhou em grandes produções, tudo é bem claro. Para quem não trabalhou, pode parecer que é o tio Vácia com o martelo. Quando comecei minha carreira, trabalhei na GKMPC imeni Hrunicheva, no setor 76, onde lidam com tubulações. Eu trabalhava com tubulações pequenas que eram dobradas com ferramentas manuais ou totalmente à mão. Os diâmetros eram de até 12 milímetros e ao lado estavam os chapistas. Nos foguetes, e os foguetes são Proton-1 Angara, blocos de impulso. É uma tecnologia espacial séria, e uma fábrica espacial é sem dúvida uma verdadeira escola de engenharia. Lá, os metalúrgicos são responsáveis por fabricar coletores e tubos, começando com esse diâmetro e indo até um maior, utilizando seções que são previamente estampadas. Depois, eles ajustam as partes para soldar, soldam uma costura, ajustam novamente e soldam a grande costura. Assim, eles montam enormes coletores espaciais pelos quais o combustível flui para os motores, e isso acontece mesmo no século XXI, onde até agora ninguém consegue fazer isso melhor que esses caras. O problema é que, quando as pessoas envelhecem, a juventude não consegue aprender a experiência que é tão valiosa. Temos pessoas como Vassily Mikhailovich e Viktor Luev, que fabricaram uma infinidade de produtos e sabem exatamente como usar o martelo para garantir que tudo se encaixe perfeitamente, o que é crucial para o futuro, especialmente quando os produtos forem colocados em serviço. Mas na criação do protótipo, realmente tivemos sorte. Vadim disse que em 2025 nossa melhor aquisição foi Vitaly com sua equipe. Vadim, você se lembra em que mês começamos a trabalhar na gôndola? Não, trabalhamos na gôndola o ano todo, desde 2024. Apenas passamos por várias etapas. A primeira gôndola foi soldada com tubos e tampas plásticas, mas Vitaly nos convenceu na primavera de 2025 que essa tecnologia era a melhor para o protótipo inicial. A gôndola Nova 2 tem um comprimento de 7 metros, uma altura de cerca de 1,5 metros e uma largura de aproximadamente 1,7 metros, e de acordo com os detalhados modelos 3D que temos, toda a estrutura soldada pesa cerca de 150 quilos. Então você pode imaginar, é uma verdadeira estrutura aeronáutica. Ela é bastante leve, sim, ainda faltam muitas coisas, como vidros, portas e acabamentos internos, mas estamos confiantes de que vamos ficar dentro do limite de 300 quilos, mesmo sem a instalação de potência, e talvez até consigamos fazer algo ainda mais leve. Gostaria de acreditar nisso. Se o Fyodor falou sobre a unidade de potência, tivemos várias iterações, ou seja, fizemos várias tentativas para entender como isso seria implementado. Finalmente, chegamos à construção final que agradou a todos, levando em consideração todos os aspectos. Todos concordaram, até que temos uma hélice em anel que foi elaborada para aumentar a tração no solo, facilitando a decolagem do dirigível. No entanto, apenas alguns poucos designs de hélices em anel foram elaborados e, no final, escolhemos 2 dos melhores. Para compará-las de forma eficaz, fabricamos essas mesmas hélices
Usamos impressão 3D na escala de 1 para 5 e realizamos testes. Uma das concepções venceu e será implementada na nova unidade de potência. Para essa concepção, tivemos que afastar um pouco as hélices. Agora, a distância entre as hélices será de 4 metros, não 3,5. Precisamos reformular a estrutura do projeto, o que envolveu aumentar os rolamentos e alargar as partes principais do redutor, e a construção está sendo feita com placas de alumínio fresadas. Pessoal, o trabalho está em andamento e acreditamos firmemente que em 2026 levantaremos o dirigível. Este novo modelo será muito mais avançado e eficiente do que o primeiro estágio, pois passamos por várias iterações, sempre buscando a melhor solução. Acreditamos firmemente nisso. Claro que será assim. Vitaly Lvovich, você teve a oportunidade de contar quantas peças diferentes formarão a gôndola, certo? A parte frontal tem 277 peças. No total, são cerca de 500 peças diferentes que compõem a gôndola, incluindo cantos e várias peças de montagem. Esse número pode até ser maior dependendo de como organizamos os componentes, porque a quantidade exata de peças ainda não foi totalmente projetada, ainda há muito a fazer, então a quantidade de peças só vai aumentar e o peso, eu acho, vai diminuir. Sim, eu digo isso para que o espectador entenda a complexidade. Decidimos na primavera que usaríamos essa tecnologia. E já projetamos essa quantidade de peças, as ferramentas já estão fresadas e ajustadas, não foi fácil, né? Tivemos muitas iterações. Vitaly Ivanovich pode explicar? Eu posso explicar por que isso acontece e todos devem entender. O metal se dobra e ele, volta um pouco. Você definiu um raio, bateu, mas não acertou, até conseguimos acertar na dezena. Muitas iterações, fabricação, pegamos uma peça, uma simples, por exemplo. Depois pegamos uma mais complexa, com várias dobras que vêm em ângulos diferentes. E agora tudo está na fase em que a ferramenta já está desenvolvida e agora é só trabalho mecânico. A ferramenta vai na máquina e precisa de um ajuste manual. Vídeo, por favor, assistam, postamos na semana passada sobre a produção, onde eu comentei sobre o Tio Vazia e a Kianka. Vai ser, sim, tudo claro. Como as peças da gôndola vão ser feitas e quando vamos produzi-las de acordo com o nosso plano? Bem, deve estar pronta até o verão. A estrutura principal já estará finalizada e nós vamos começar a equipá-la, ou seja, vamos instalar os blocos necessários. Neste momento, ainda sem o protótipo, estaremos passando os cabos e realizando testes preliminares para garantir que tudo funcione corretamente. Ou seja, de acordo com o nosso plano interno que acabamos de escrever, queremos ter o dirigível totalmente montado até setembro, próximo da fase do primeiro voo, para que antes do frio e dos ventos fortes possamos voar com ele. Por enquanto, esses são nossos planos e faremos de tudo para não falhar, para não decepcionar uns aos outros e que o dirigível decole e mostre todo o seu potencial. Paralelamente, claro, haverá também a versão pilotada, ou seja, vamos trabalhar na gôndola pilotada, mas o primeiro voo será do dirigível não tripulado. Sim, o que o Vadim Vasilievich diz ainda há muito não finalizado, janelas, portas e assim por diante, o salão e outros não são necessários para o que chamamos de laboratório de voo. Sua sigla é Nova 2, já carregado, já voando, com o mesmo sistema de controle que o Nova 01, ou seja, pode ser um piloto remoto, um piloto externo ou total pilotagem autônoma. Ainda há discussões se vamos aprimorar essa mesma gôndola para ser pilotada. Ainda há quem entenda que é totalmente pilotada com salão, ou que é apenas pilotada quando, em vez do piloto, ele mesmo voa. Assim será. Se essa gôndola será aprimorada para ser uma versão completa, onde já haverá salão, passageiros e tudo mais, veremos. Por enquanto, há uma forte opinião de que deve ser mantida como laboratório voador e continuar testando transmissões elétricas, sistemas híbridos e assim por diante. Assim provavelmente será. E quanto ao Vitaly Lvovich, por sinal, a parte que ele mostra é a parte da cauda do dirigível. Vamos fazer a cauda com a mesma tecnologia? Haverá uma tecnologia mista que combina diferentes abordagens.
Os Hooders seguirão essa tecnologia e a estrutura está em desenvolvimento, já estamos na terceira iteração, o que nos permite aprimorar o design. Estamos ajustando tudo com muito cuidado, analisando como fazer melhor nas condições da nossa produção para não terceirizar muito e garantir a qualidade. Portanto, estamos ativamente trabalhando na cauda. Acredito que começaremos a montar já em janeiro do próximo ano, dando início à montagem da estrutura do casco, do próprio casco e da gôndola, que são partes essenciais do projeto. E, ao mesmo tempo, estaremos conduzindo os trabalhos relacionados ao projeto do sistema de cauda do dirigível. Ou seja, uma coisa não exclui a outra. Mas agora, pelo que entendi, os lemes estão totalmente projetados para essa cauda? Sim, os lemes eles seguirão a mesma tecnologia que estamos utilizando, garantindo uniformidade. E o que vamos usar para cobrir? Vamos testar 2 tipos de tecidos de poliéster utilizando diferentes técnicas de aplicação. Vamos experimentar tanto a colagem quanto a costura das nervuras, assim como se faz na aviação, onde se utiliza cola para fixar e costurar as nervuras, ou então, por outro lado, vamos aplicar uma técnica alternativa, que consiste em esticar o tecido como um tipo de meia, tentando alcançar o máximo de extensão possível. Tem a cobertura manual e aqui usa encolhimento do tecido. É um tecido termosensível que é cuidadosamente passado a ferro e para dar um acabamento é aplicado um pouco de esmalte. É uma tecnologia padrão de aviação amplamente utilizada para cobrir asas e lemes de aeronaves. Vamos tentar aplicar essa tecnologia no dirigível, pois o leme do dirigível é semelhante ao leme de um avião e há opiniões alternativas sobre isso, então decidimos experimentar ambas as abordagens. Nossos lemes são um pouco diferentes. Eles têm um momento de articulação reduzido, conforme sugerido pela aerodinâmica. Queremos reduzir a carga nas máquinas de leme para otimizar o peso. Tudo isso é feito com o objetivo de lutar pela redução do peso total da estrutura. Nosso objetivo é utilizar máquinas de leme que sejam mais leves, pois elas requerem menos esforço para operar. Isso é importante para otimizar a eficiência do sistema de controle e melhorar a aerodinâmica do dirigível. Qual é a particularidade dos lemes? Podemos revelar? Essas máquinas terão uma forma levemente côncava devido a características aerodinâmicas específicas, o que ajudará a reduzir o momento de articulação no leme. Queremos que nosso estabilizador tenha um peso de apenas 45 kg, cobrindo uma área de 16 metros quadrados. Isso significa que, em termos de peso total, conseguiremos manter o estabilizador abaixo de 3 kg por metro quadrado, o que é um objetivo bastante ambicioso. É um ótimo resultado e estamos constantemente em busca das opções mais leves, tanto para a construção quanto para a cobertura, a fim de alcançar o melhor desempenho possível. Qual é o peso da estrutura aeronáutica por metro quadrado? Depende da velocidade, acho que é de 5 a 6 para as asas. Não tenho os dados disponíveis neste momento, mas acredito que uma asa de um avião como o AN2 pesa pelo menos 6 kg por metro, o que significa que, em comparação, nosso projeto é mais leve. Existem limitações, abaixo de certo peso mínimo, o material perde estabilidade mesmo com revestimento, e isso é algo que precisamos considerar cuidadosamente em nosso projeto. Portanto, menos de 3 kg por metro quadrado é um ótimo resultado. Vladimir Vassilievich, você já teve uma experiência anterior, o dirigível AU-30 era mais pesado e tinha um estabilizador que era aproximadamente 25 metros quadrados, ou até um pouco mais do que o nosso. O peso total do nosso estabilizador foi de 93 kg, já completamente montado, com todos os cabos e controles devidamente instalados. Isso dá cerca de 3,5 kg por metro quadrado e por isso estamos determinados a avançar com uma estrutura que seja não apenas mais leve, mas também mais elegante e funcional. Ela terá uma aparência muito bonita e elegante. Já podemos admirar isso através do modelo 3D que temos disponível. O dirigível tem um design interessante que pode não ser tão futurista quanto o Aerolet, mas é sem dúvida uma solução confiável e clássica que já foi testada. Qualquer estrutura que seja projetada corretamente sempre terá uma aparência bonita e atraente. Essa é a minha opinião. Se a máquina é bonita, voará bem.
Sim, há algo nisso. O aerolete realmente se mostrou mais complexo que o novo 01. O novo 01, o Vadim Vasilevich deu as diretrizes, os cortadores fizeram o corte e os fabricantes da casca, que estão terceirizados, trabalharam rapidamente para concluir o projeto, criando todos os estabilizadores, gôndolas e assim por diante. Tudo era simples e claro, né? O sistema de controle foi desenvolvido pelo Dima. Em resumo, foi rápido e fácil, e o pessoal trabalhou um pouco mais do que no aerolete. Levamos 4 meses para criá-lo. O aerolete foi feito no meio do verão, eu me lembro. O caminho do Dmitry Sergeyevich Kmel foi difícil, ele é o principal projetista do aerolete. Temos regulamentos internos do Conselho Técnico que orientam nossas atividades e decisões. Como escolhemos, lembro que foi em 2024, como decidimos qual aparelho realmente construir. Como temos um grande grupo de aeronautas, qualquer um pode apresentar sua ideia no Conselho Técnico, onde deve defender sua proposta diante dos membros. O único dirigível que foi aprovado até agora é o Nova 2 do Vadim Vasilevich, e é exatamente esse que estamos atualmente construindo. Dmitry Sergeyevich trabalhou nessas MTS desde o outono de 2024 até o verão de 2025. Ele tentou várias vezes e no final recebeu um pequeno crédito de confiança, mas até agora não conseguiu provar nada que realmente convencesse a equipe. Eu não gostaria de entrar em detalhes técnicos complicados, mas se o Fedor Sergeyevich insiste, minha ideia é que um corpo clássico possui boas propriedades aerodinâmicas. Um dirigível clássico, como o corpo aerodinâmico do Nova 2, pode suportar uma sobrecarga de até 50% da força de flutuação, o que é bastante impressionante. Ou seja, ele pode decolar com uma sobrecarga próxima a 1 tonelada, o que demonstra sua capacidade de carga. Se ele tem 2.000 metros cúbicos, dos quais 1.850 são volume de gás, a força de flutuação é de cerca de 1.850 kg, o que é bastante significativo. O problema é que não conseguimos decolar com essa sobrecarga. Devemos decolar verticalmente, não podemos correr, então essa é a principal dificuldade que enfrentamos no projeto. Sim, é realmente ótimo, ele vai suportar uma carga considerável, mas a questão de como vamos decolar ainda permanece como um desafio. O Dmitry Sergeyevich sugeriu um esquema avançado com 4 hélices de grande força de sustentação, mas vamos ver quando os testes reais do aerolete mostrarem a eficácia desse esquema aerodinâmico. Por isso eu acredito que podemos discutir à vontade, mas o experimento real mostrará tudo. Se conseguirmos demonstrar que este dirigível é mais eficiente em termos de carga útil, isso será excelente. O mérito será dado ao Dmitry Sergeyevich e poderemos, quem sabe, ajustar nossos planos futuros. Mas vamos esperar com calma pelo primeiro voo, aí tudo ficará claro. A pergunta sobre quando será o primeiro voo é certamente uma preocupação para aqueles que estão acompanhando de perto o projeto e estamos adiando essa data por várias razões, sendo Dubai uma das mais relevantes. Ontem, por volta das 10h30 da noite, nós finalizamos oficialmente a montagem do dirigível. Ele passou por todos os testes de estresse necessários e já está completamente pronto para voar, e até mesmo surgiu a ideia de que ele já passou por diversos testes em solo. E até pensamos em tirá-lo ontem à noite, mas quem mora na região de Moscou viu o que aconteceu, abrimos a porta do hangar e havia uma tempestade de neve. Para o primeiro voo, o clima é fundamental, isso não está certo. O primeiro voo deve ser feito em condições ideais, sempre foi assim. O Boris Sanich nos contou sobre as metodologias. Aqui foi mais fácil, o Vadim Vasilevich e o Boris Andreevich prepararam as metodologias e seguimos essas diretrizes para a montagem e os testes. Estava tudo claro, faça A, B, C, D, E e tudo funcionará. O Dmitry Sergeyevich sempre trabalhou no departamento de visões gerais, ele sempre lidou com isso. Sim, e frequentemente se envolveu em vários desenvolvimentos variados, reunindo todas essas ideias, mas como principal projetista nunca... E ele tem uma chance e que ele a aproveita ao máximo. Todos nós desejamos sinceramente que esse aparelho voe e estamos realmente ansiosos por esse momento tão esperado.
Sim, o Vitaly Levovic e sua equipe montaram a cauda do dirigível, que conta com 2 estabilizadores horizontais e 2 verticais, além de uma grande estrutura de suporte sob o dirigível, e a gôndola frontal foi reforçada. Tudo isso foi feito há muito tempo, mas havia várias outras questões menores. Agora está montado, só estamos esperando o tempo. Na verdade, nossos colegas da Baumann não sei até que ponto isso era segredo. Em breve, eles estão planejando lançar o aparelho e já nos informaram sobre o dia exato quando aparentemente haverá uma calmaria total, o que é ideal para o voo. Sim, eles usam modelos avançados de previsão do tempo. Provavelmente iremos nesse dia, e o lançamento está previsto para antes do ano novo. Por enquanto, estamos esperançosos para não prometer demais. Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre Dubai. Falamos muito sobre isso, mas vamos resumir. Eu realmente não esperava que nosso stand e o dirigível em geral despertassem tanto interesse, pois as pessoas vinham até nosso stand sem parar, o que foi surpreendente. Ou seja, em um dia de trabalho, durante 8 horas seguidas, eu nunca trabalhei tanto. Eu apenas falava sem parar, respondendo a várias perguntas e contando histórias. Quando fizemos um balanço, tivemos mais de 200 contatos. As pessoas deixavam seus cartões, queriam continuar a trabalhar conosco, faziam várias perguntas. Sim, esses foram contatos trabalhados, não apenas pessoas que se aproximaram, perguntaram e foram embora. O Vadim Vasilievich foi uma estrela em Dubai? Ele coletou mais contatos? Não fui o que mais coletou contatos, mas fiquei o tempo todo no stand enquanto outros estavam circulando pela feira. Eu apenas conversei com as pessoas que vieram até mim para interagir. Esperamos conseguir estabelecer contatos reais, especialmente os mais próximos. Bem, já temos um cliente real que veio até nosso escritório. Ele veio até nós e está aguardando até a nossa proposta comercial. Ele está disposto a pagar o valor necessário por esse trabalho. Não sei, devemos revelar todos os segredos? Mas ele está preliminarmente de acordo. Por enquanto não precisamos revelar, vamos assinar os papéis primeiro. Em geral, ele está muito interessado, né? É um russo em Dubai que encontrou russos que trabalham com balonismo. Os franceses fizeram uma proposta para ele. Ele tentou lá com preços e prazos claros, e parece que foi por razões políticas, entre outras. Ele precisava de um aparelho um pouco diferente. Os franceses ofereciam o que produzem em série. Estamos prontos, pois esse tema também é familiar para nós. É um aparelho de balonismo, mas não é um dirigível, digamos assim. Estamos prontos para fazer algo que atenda exatamente às suas exigências. Ele já esteve aqui em Moscou, onde passamos a noite discutindo em detalhes as necessidades dele. Prometemos que em janeiro faremos os cálculos finais para determinar o custo e, em seguida, ofereceremos a ele a possibilidade de encomendar a construção desse aparelho. E isso também será em 2025, porque ele... Em 2026. Desculpe. Em 2026. Eu não consigo me adaptar ao fato de que estamos mudando de ano. Ele espera que o primeiro modelo seja instalado na sua base e que comece a operação. Se tudo correr bem, ele diz que vai pedir mais 2 aparelhos iguais e depois quantos forem necessários. Como as coisas forem andando, digamos assim. Sim, e um pequeno comentário que gostaria de adicionar à história é que no ano de 2025 nós realmente dominamos a produção mecânica, e isso foi possível graças ao Vitaly Levovic e sua equipe, que trabalharam arduamente na base em Lyubertsy, onde já conseguimos produzir 2 novas gôndolas, além de termos feito as superfícies de controle e outros componentes essenciais. E, em relação a esses aparelhos de voo, se vocês conseguirem encontrar o que os franceses estão produzindo em série, entenderão que também existe uma parte mecânica envolvida. Vitaly Levovic e sua equipe estão atualmente se dedicando a analisar isso sob uma perspectiva econômica. Quanto vai custar, no entanto, não conseguimos dominar a produção de cascas em 2025, pois simplesmente não encontramos o espaço adequado para isso. Inicialmente, nos deparamos com limitações de espaço que nos impediram de avançar, pois o orçamento não permitia alugar espaços luxuosos. Precisamos de instalações limpas de alta qualidade que sejam grandes e com grandes vãos, sem colunas no meio, preferencialmente com dimensões de cerca de 20 metros por 60 metros, de modo que nada além da pureza, calor e luz esteja presente.
Entretanto, o custo para alugar um espaço assim era muito alto e não tínhamos recursos financeiros suficientes para isso. Chegamos a uma proposta onde o espaço pertence à Roscosmos e é bastante complicado, mas devido à sua natureza estatal, o avaliador do governo estabeleceu preços que eram aceitáveis e assim tudo parecia estar indo muito bem. Fizemos uma oferta para essa opção que agradou a todos os envolvidos. O local fica fora de Moscou, mas ainda assim é bastante próximo, a uma distância que pode ser percorrida em cerca de 1h30, desde que as estradas estejam livres. No entanto, a segurança negou nossa solicitação. Todos os documentos já estavam assinados, mas a segurança decidiu colocar tudo em pausa. Afirmaram que a empresa era jovem e não mostrava lucros, e assim não conseguimos avançar através deles. Poderíamos ter tentado usar alguns recursos administrativos, mas o resultado era incerto. Você vai conectá-los agora, mas o resultado será incerto e não claro? Sim, perdemos aqueles espaços, é muito triste. Inicialmente, nossos planos foram elaborados de tal forma que, no outono, já teríamos os espaços necessários, pois já possuímos todo o equipamento, os cortes estão prontos, os processos técnicos são claros e temos pessoas e especialistas prontos para começar. Atualmente, temos apenas um líder na produção de cascas, além dos funcionários que trabalhavam com ele anteriormente. Ele foi responsável por todas as cascas que foram feitas aqui na Rússia e que foram utilizadas em voos importantes, não apenas dentro do país. Todos estavam prontos e aguardando na linha de partida. O material já havia chegado, mas não conseguimos resolver a questão do espaço disponível. Isso é realmente um pouco absurdo. O plano era que a produção das capas começasse no início do outono e que estivessem prontas até o final da estação para que pudéssemos utilizá-las no inverno. No entanto, devido ao deslocamento da produção das capas para a direita, também tivemos que adiar a fabricação dos outros produtos. Assim, não conseguimos resolver essa grande tarefa em 2025 e todos os planos foram adiados em 6 meses, o que afetou bastante o cronograma. Felizmente, agora temos uma opção: construíram um novo prédio em um subúrbio próximo, onde estão criando espaços para alugar, e isso se tornou o seu negócio, com todas as condições atendidas. O prédio está em fase de finalização e introdução em operação, e as negociações estão em andamento para ocupá-lo em janeiro. Eles estão recebendo o prédio e, a partir de janeiro, espero que os prazos sejam cumpridos, mas ainda há incertezas, pois o espaço está sem equipamento. Por isso precisamos falar menos e agir mais. Para que todos entendam, todo o equipamento necessário para a produção das capas já foi adquirido e está armazenado, aguardando um espaço para ser desempacotado e montado. Temos uma linha de teste, pois todo o material passa por um rigoroso controle de qualidade antes de ser utilizado. Verificamos o material à luz para identificar possíveis defeitos. Infelizmente, defeitos podem ocorrer em qualquer material. Isso significa que os locais defeituosos são marcados e, ao cortar, evitamos essas áreas problemáticas para garantir a qualidade. Se houver problemas com a cobertura ou com a permeabilidade ao gás, esses materiais não são descartados. A camada estrutural está em boas condições e eles são utilizados nas lâminas, nas bases e nas soldagens de reforço que são aplicadas sobre a casca principal. Temos todos os equipamentos necessários para verificar a qualidade do tecido, uma mesa de corte que é bem grande, e também adquirimos equipamentos de soldagem, além de máquinas de costura, para que possamos realizar o processo de costura. Estamos prontos para começar a produção das cascas assim que tivermos um espaço adequado para usar. Se você possui 1.000 metros quadrados limpos e está disposto a nos permitir a entrada, por favor, entre em contato pelo telefone 8977. O e-mail para contato é oficialaeronova.team, que pode ser encontrado no nosso site, e caso você ainda não tenha visto, vou compartilhar novamente no Telegram. Ou você pode me escrever diretamente no Telegram, eu estou lá. Então, o que está acontecendo? Precisamos falar sobre outros projetos, claro que o Nova 2 é prioridade, prioridade, prioridade. Tem muito para contar, nós reprojetamos o VKD, já encontramos um contratante para a fabricação e eles estão prontos para começar a produzir, né? Eles já estão se preparando para iniciar a produção, serão compostos de fibra de carbono. Sim, sim, sim.
As hélices, aliás, né, são na parte traseira, nós revisamos tudo novamente, as hélices estão projetadas de forma incrível, tanto para o VKD quanto para a cauda, e já começamos a fabricá-las. O motor elétrico ele vai girar a hélice, né? Ele será ajustável para mudar a direção da tração para a direita e para a esquerda. O mecanismo está projetado e logo será enviado para a produção. O motor elétrico e toda a instalação já foram comprados. As hélices estão no estoque, ontem assinamos para começar a fabricação das hélices. Aqui também temos hélices de fibra de carbono, projetadas especialmente para a instalação de controle de direção traseiro, e há um mecanismo bastante interessante, muito semelhante à hélice de controle de cauda de helicópteros, feito com a mesma ideologia, mas com acionamento elétrico. Sobre quais outros projetos você fala? Precisamos dizer que não abandonamos Nova 8 e Nova 35. Estamos trabalhando neles, e o principal aspecto que estamos desenvolvendo nesses dois projetos é que teremos nossa própria unidade de potência, além de contarmos com um departamento dedicado a microturbinas. Podemos falar um pouco mais sobre isso? Se você quiser, pode compartilhar sua perspectiva sobre o assunto. Já mencionei em webinars anteriores que estamos envolvidos nesse trabalho, mas não entrei em muitos detalhes sobre o que estamos fazendo, pois já falei sobre isso antes, porque o produto é complexo e não estava claro se seria projetado ou não, e havia incerteza sobre sua viabilidade. Sim, para que todos entendam, os dirigíveis modernos têm vetores de empuxo direcionáveis. Precisamos que nossas unidades de potência possam girar para decolar verticalmente. Isso pode ser realizado com uma transmissão mecânica, da mesma forma que estamos implementando atualmente no dirigível Nova 2. Os motores podem ser girados, desde que o sistema de óleo do motor permita essa rotação. No dirigível AU30, que desenvolvemos há 15 anos, essa capacidade era uma característica importante, permitindo que os motores funcionassem verticalmente sem falta de óleo. No dirigível AU30, utilizamos motores checos que eram projetados para operar verticalmente por longos períodos, sem sofrer com a falta de óleo, devido ao design eficiente do sistema de lubrificação. A produção do motor Lompraga foi interrompida, então só restam algumas peças, não podemos contar com eles. Por isso, no dirigível Nova 2, decidimos adotar um esquema de motor único, que é equipado com uma transmissão rotativa complexa que permite o funcionamento de 2 motores de hélice. Já finalizamos completamente o projeto e agora estamos avançando para a fase de testes de produção do dirigível Nova 2. Primeiro testaremos toda a unidade de potência no solo montada. Depois instalaremos no dirigível Nova 2 e faremos voos. Nossos cálculos mostram que a tração é quase 500 kg para um dirigível de 2.000 metros cúbicos. Ele deve voar. Tudo é fácil, compacto e ideologicamente correto. Mas em dirigíveis grandes não conseguimos encontrar motores rotativos que possam ser facilmente girados e a transmissão mecânica também apresenta problemas significativos. Por isso, estamos apostando em um sistema híbrido. Nos dirigíveis Nova 8 e Nova 35, teremos um núcleo energético que é o coração do dirigível. Um motor a gás turbina que aciona um gerador elétrico de alta rotação, garantindo eficiência e potência. É um produto único que pode gerar energia elétrica a 40.000 rotações por minuto, o que é bastante complexo, gerando 300 kW de potência, o que representa um desafio considerável na engenharia. Ele pesa cerca de 15 ou 20 quilos e a instalação completa em conjunto pesa menos de 80 quilos. Os geradores que já foram fabricados na China são uma parte essencial desse sistema. Eles devem inicialmente girar a turbina em modo estátor e agora começam os testes no modo gerador, o que é um passo crucial para o nosso projeto. Temos um vídeo, posso enviar. Assim vamos girar as hélices com motores elétricos que já foram escolhidos e a estrutura da instalação elétrica está clara e bem definida. Queremos implementar um sistema híbrido nos projetos de dirigíveis Nova 8 e Nova 35, o que representa um avanço significativo. Inicialmente, planejamos desenvolver o dirigível Nova 2 com uma transmissão elétrica, mas decidimos não prosseguir e focar na transmissão mecânica, concentrando todos os nossos esforços nesse sistema. Mas não esquecemos disso.
Bem, tivemos um bom avanço na transmissão elétrica. Sim, o único desafio é que, ao elaborar as especificações técnicas para a fabricação dos blocos de controle, chegamos à conclusão de que esses blocos são realmente únicos. E a fabricação deles pode demorar bastante, então é muito mais fácil e rápido usar um motor a gasolina que já foi adquirido, né, o que simplifica o processo. Primeiro vamos fazer isso e depois, sem dúvida, vamos aprimorar o esquema, que é algo que não vamos abandonar, pois decidimos apenas colocar em pausa. Colocamos em pausa, decidimos não nos dispersar para que em 2026 não fiquemos sem voar no novo 2. Estamos focando em uma única tarefa e temos certeza de que vamos voar em 2026. Os cálculos mostram que a tração nas hélices é boa, a potência é suficiente e nosso especialista, Maxim, está sempre pensando em como podemos usar a cauda com a mesma hélice e motores, apenas colocando 4 deles nas gôndolas. Não, não é exatamente assim, não é bem assim. A tração nas hélices é boa, a potência é suficiente. Mas eu não gosto de sistemas complicados. Precisamos ser simples e lógicos e devemos lutar para que o sistema seja minimalista, porque criar uma configuração de 4 hélices quando podemos nos contentar com 2 é algo que eu também considero errado. Assim que tivermos a unidade de potência híbrida e, o mais importante, o coração dela, que é a fonte de energia, saberemos como proceder. Podemos dizer que a nova 8 estará próxima de ser finalizada, assim como a nova 35, que também está em desenvolvimento e já começamos a trabalhar no design do casco rígido. Durante o processo de modelagem 3D, percebemos que muitas questões ainda não estavam claras e precisavam de mais atenção. Não dá para entender tudo apenas na tela do computador e por isso tomamos a decisão de construir um modelo da nova 35 em escala 1:20 para que pudéssemos ver e tocar o corpo rígido. Os espectadores atentos podem perguntar se iríamos fazer o modelo no outono do ano passado. Não. Bem, no final da primavera? Sim, falamos que iríamos fazer o modelo, mas não era em escala 1:20, era um pouco diferente, e eu me lembro claramente que em setembro de 2025 decidimos que iríamos fazer isso, mas não calculamos corretamente o tempo e os recursos necessários. Eu pensei que poderia ser feito em 2 meses, mas só agora ela apareceu. Agora está no nosso escritório e já vazou na internet, e muitos têm perguntas sobre o que foi testado e se aguenta-se colocá-la no chão sem suportes e empurrá-la. Não, por que deveríamos maltratar o modelo? Sim, aprendemos muito, especialmente sobre a tecnologia de montagem e desmontagem, pois essas operações se mostraram ser muito trabalhosas e exigentes, mais do que inicialmente imaginávamos. E até mudamos muitos métodos durante o processo de montagem. E agora podemos dizer que temos uma compreensão muito mais clara de como construir um corpo rígido para um dirigível desse tamanho, que possui um volume de 35.000 metros cúbicos. Nem tudo está completamente claro ainda e, por isso, precisamos iniciar a próxima iteração do projeto desse corpo para que possamos resolver as questões pendentes e avançar no desenvolvimento. Mas posso dizer que a concepção escolhida é focada no peso, pois estamos focando no peso, que é a eficiência econômica. Qual é a diferença entre isso e o que os alemães construíram há 100 anos, ou o que o Sergey Brin construiu, por exemplo? Eu conheço um pouco o Sergey Brin e como isso se parece. Eu até vi isso em um hangar. Houve um período em que estive na Califórnia, fui convidado. Estive no hangar quando estava prestes a ir. Conversei com o principal engenheiro desse dirigível, Alan Weston. Na minha opinião, a construção do corpo não é muito racional. Tem muitas ideias originais, mas na minha opinião ficou um pouco pesado. Planejamos um dirigível Nova 35 com o mesmo volume que o dirigível Brina. Atualmente mostra que podemos facilmente manter a estrutura em cerca de 2 toneladas, ou seja, a estrutura de fibra de carbono do dirigível, com 120 metros de comprimento e 24 metros de diâmetro no meio, com 12 stringers, pode pesar 2 toneladas, talvez um pouco mais de 1 tonelada. E eu realmente planejo que toda a estrutura desse dirigível pode ser feita em 10 toneladas, ou seja, se 35.000 metros cúbicos é o volume do dirigível, cerca de 30.000 metros cúbicos é o volume do gás, ou seja, temos 30 toneladas de gás
e a estrutura pesa 10 toneladas. Mas isso não é definitivo, pois ainda não está tudo calculado, não está tudo claro, mas restam 20 toneladas para, digamos, cargas comerciais de combustível. Então, ou levamos 10 toneladas e viajamos por 5, 6 mil quilómetros, ou levamos 20, as mesmas 20 toneladas, mas com sobrepeso, levando mais 3, 4 toneladas de combustível e transportando por 2 mil ou 1.000 quilómetros. Ou seja, o dirigível será um verdadeiro veículo de transporte, um verdadeiro transporte, porque há muitos aviões de carga de 20 toneladas no mundo, eles operam e geram lucro. Esse será um dirigível de transporte real. Se Nova 2 é mais sobre publicidade, observação aérea e turismo VIP, então Nova 8 é, na verdade, um aparelho turístico que tem capacidade para 19 pessoas, voltado para voos panorâmicos, semelhante ao Zeppelin NT, só que mais avançado, por assim dizer, pois é mais leve, mais barato de produzir e, portanto, pode ser mais procurado, enquanto a Nova 35 é uma verdadeira máquina de trabalho, um dirigível de carga que pode voar em rotas de carga. Precisamos trabalhar, aliás, após os resultados de Dubai, houve grande interesse por parte de empresas de transporte e logística, estamos em contato com elas e vamos pensar em como construir uma rede de transporte moderna com esse aparelho. Vitaly Ivanovich, você ainda não está entediado? Nós simplesmente não fazemos perguntas sobre a produção. Eu tinha algumas, mas não queria interromper vocês. Você mencionou o sistema de 2 motores, temos um motor a gasolina na gôndola e eu queria perguntar ao Vitaly Ivanovich, será que vai ser barulhento na gôndola? E como é que nós planejamos tornar isso mais silencioso de fato? O motor, que se refere à hélice dentro do anel, produz menos barulho, mas mesmo assim haverá algum nível de ruído. No entanto, como se costuma dizer, vamos enfrentar esse desafio utilizando materiais que são eficazes na absorção de som. Ou seja, na estrutura da gôndola Nova 2, a concepção de isolamento acústico foi cuidadosamente incorporada desde o início do projeto. Vamos nos esforçar para implementá-la. A Nova 8 também contará com uma gôndola que terá gôndolas separadas, onde teremos 2 nós de energia que estarão localizados mais próximos da cauda da aeronave. Portanto, a gôndola será exclusivamente para passageiros e não haverá fontes de ruído presentes. As hélices estão na carenagem, o nó de energia está na parte traseira, bem distante, e a gôndola é grande, espaçosa, limpa e iluminada, com grandes janelas. Ou seja, voe, observe, aprecie, tudo foi feito para você, para o passageiro. Enquanto isso, a Nova 35 é um aparelho rígido, onde tudo pode ser integrado ao corpo do dirigível. Vitaly Lvovich, como vamos construir os 120 metros de comprimento? Bem, precisamos pensar, sim, precisamos refletir sobre as tecnologias avançadas. Não, ainda há muitas questões tecnológicas a serem resolvidas, a concepção está mais ou menos definida, mas como produzi-la ainda não está claro, pois há muitas opções. E o mais importante é reduzir a carga de trabalho, pois isso afeta diretamente o custo do aparelho. Quanto menos horas de trabalho gastarmos na montagem, mais barato ele será. Porque o custo do trabalho humano é até maior do que o custo, ou pelo menos comparável, mas maior que o custo dos materiais. Então vamos continuar pensando. Sim, os clientes estão pressionando. Recebemos vários impulsos significativos para o desenvolvimento em 2025, que são muito importantes para nós. Esse é um pedido dos clientes, nossos clientes internos russos, onde fomos na Yakutia, e há uma demanda clara por um drone de carga de 3 toneladas, que pode ser uma versão modificada do U8, com as variantes de 30 e 60, mas não havia opções de 10, 20. Bem, construir um corpo rígido para 30 toneladas é um pouco assustador. Precisamos avançar passo a passo, então escolhemos um tamanho de 120 metros, 35 mil metros cúbicos e uma capacidade máxima de 20 toneladas. Acredito que 20 toneladas é uma boa capacidade de carga. Precisamos conversar com os consumidores finais. Se modificarmos o corpo para se aproximar de um aerolete e resolvermos as questões de decolagem, podemos voar com 30 toneladas, mesmo com 35 mil. Vamos evitar nos antecipar.
Vamos ver o que vai sair disso. Certo. Vou lembrar assim, de forma simples, o que mais houve com os clientes, né? Estamos fazendo um trabalho sério com os dirigíveis de monitoramento. Eles precisam estar no ar o tempo todo com pousos mínimos uma vez por dia. Há um projeto em andamento para 7 aparelhos. Esses aparelhos são um pouco maiores do que o modelo Nova 2. Estamos esperando por isso. Estamos prontos para enfrentar qualquer desafio que surgir. E o mais importante é que a equipe já se formou e está unida, o que é fundamental para o nosso sucesso. Talvez seja necessário expandir as tarefas, mas temos a base de engenheiros que projetam. Quando finalmente construirmos o Nova 2, ele se consolidará ainda mais e todas as partes estarão firmemente integradas como se fossem um só. Se surgirem novas tarefas, será só adicionar mais carne ao redor dessas ossos, figurativamente falando. Recentemente tivemos uma reunião para discutir os nossos planos e o Boris mencionou que não temos isso ou aquilo, mas é crucial que organizemos muitos processos dentro da empresa, como a construção, a interação entre as equipes, a documentação, os regulamentos, os padrões, os modelos de interação e os processos de negócio. Muitos problemas surgiram durante a discussão e precisamos implementar a certificação tanto dos aparelhos quanto da empresa. O Boris está bastante nervoso com isso, pois ele grita que estamos atrasados e que precisamos fazer isso. Eu perguntei ao Boris quanto tempo levou na sua antiga empresa para formar uma equipe que funcionasse de maneira tão eficiente e ele ficou pensativo. Em 10 anos, sim, estamos avançando de forma mais rápida e eficiente do que antes. Todas as pessoas são únicas e, como em qualquer ambiente, ocorrem atritos e discussões. Mas isso é normal e nós também passamos por isso. Então, Gennady, você tem alguma pergunta ou dúvida que gostaria de discutir? Sim, tenho perguntas. Ainda estou com vocês, amigos. Estarei aqui como sua voz de fundo. São poucas perguntas. Parece que é um dia de semana, muitos estão trabalhando, mas vou ler as que temos. Primeira pergunta. Qual é a questão da área de vela do Midla e a eficiência energética da compensação da carga do vento? Apesar do tamanho considerável dos dirigíveis, se pegarmos como exemplo este modelo que está aqui, muitas pessoas ficam realmente surpresas ao perceber que, quando ele voa e é soprado ao longo do seu eixo, se compararmos com o tamanho de uma placa, a diferença é bastante notável. Que está atravessada ao fluxo e tem resistência a esse corpo, a placa parecerá minúscula, ou seja, os corpos aerodinâmicos não têm resistência muito pequena. Então, mais uma vez, se fizermos uma placa redonda e plana e colocarmos duas lado a lado, ela terá mais resistência. Não, escolha uma placa de tamanho tal que sua resistência seja igual à desse corpo, então o tamanho da placa será muito menor que o diâmetro do Midla. Quão menores? Bem, em área só de cabeça, cerca de 20 a 25 vezes. Bem, isso é sério. Portanto, os corpos em forma de cigarro são muito eficientes do ponto de vista aerodinâmico. E depois, o importante é nunca expor o lado ao vento, como os navios que evitam ficar de lado às ondas, sempre de frente para elas, assim o dirigível deve estar de frente para o vento. Portanto, no solo ele flutua, em voo ele voa e assim sempre é soprado ao longo do eixo. Aliás, sim, sobre ventos, cargas e assim por diante. É um bom vídeo que se encaixa bem. Vou enviar no Telegram, no nosso chat chamado Segundo Estágio. Logo vai ser hora de renomear o terceiro estágio. A técnica está no chão, é um balão de transporte que foi trazido, não me lembro exatamente do volume, mas é algo que foi discutido recentemente. Está em uma tempestade forte, onde as árvores se dobram e as tendas voam pelo vento. São 1.200 metros cúbicos. Sim, é um monólito e ele não se importa com isso. Isso é sobre as perguntas que todos fazem sobre o vento e as condições em que podemos usar a aeronave tanto no chão quanto no ar. Vadim Vassilievich menciona que é um número significativo quando se fala sobre decolagem, pouso e armazenamento no solo. É difícil acreditar, até você pode não conseguir se manter em pé com esse vento. Aqui está um vídeo antigo que encontrei e vou enviar para vocês agora, por favor, assistam também. Não, essa técnica é específica, precisa ser usada corretamente. Não podemos permitir isso.
Primeiro, não podemos deixar a pressão cair. Enquanto a estrutura estiver devidamente inflada e mantiver sua forma, a aerodinâmica do balão é realmente ótima e eficiente. Se por acaso perdermos pressão, formam-se áreas de baixa pressão e a força aerodinâmica pode aumentar significativamente, chegando a até 10 vezes. Isso não pode acontecer e não podemos ficar de lado para o vento. Isso significa que devemos sempre praticar manobras, por isso todos os dispositivos de retenção, tanto nos dirigíveis quanto nos balões de transporte, são projetados para garantir que o dirigível manobre e esteja sempre voltado contra o vento. Então tudo ficará ótimo. Próxima pergunta, já parcialmente respondida, mas vou repetir. Gostaria de saber sobre os contatos da feira em Dubai, se já começaram a colaborar, se virão à Rússia e o que está em andamento com os pedidos. Há investimentos de novos contatos ou não? Temos muitos contatos em diferentes estágios de desenvolvimento. O contato mais quente, digamos assim, já veio até nós. Ele é russo, nos conhecemos em Dubai, onde ele se aproximou com uma tarefa específica que precisava ser resolvida. Já conversamos bastante e decidimos que não se trata apenas da técnica, mas também de outros aspectos que precisam ser considerados, mas sim da viabilidade comercial do aparelho, quanto custará esse trabalho. E após o ano novo, em janeiro, informaremos o preço final. Preliminarmente, dissemos que o preço foi previamente mencionado. Ele concordou em trabalhar dentro desses limites. Mas agora precisamos detalhar isso. O que significa detalhar? Precisamos contatar todos os fornecedores e parceiros, pois os preços estão mudando constantemente, alguns estão saindo do mercado, enquanto outros estão entrando. E precisamos atualizar toda a base de componentes, assim entenderemos o custo real do aparelho. Nos encontraremos após o ano novo, definiremos, assinaremos o contrato e o trabalho começará. Há mais alguns contratos, digamos, menos urgentes, mas com grande interesse. Após voltar de Dubai, escrevemos cartas, trocamos opiniões e agora estamos aguardando ansiosamente o próximo passo deles. Eles mostraram interesse, reagimos a isso, enviamos nossas possibilidades e fizemos algumas perguntas. Agora estamos esperando para ver onde isso vai dar. Claro, não vamos abandonar esses contatos. Se ligarmos, talvez possamos nos encontrar. Houve investidores potenciais que estavam interessados em nosso projeto e em investir. Precisamos trabalhar com eles. Mas isso é mais para o Fyodor Sergeyevich, para a nossa liderança. Isso não é uma tarefa para nós, técnicos, Vitaly Ivanovich e eu. Vamos implementar todos esses planos? Sim, se responder à pergunta sobre investimentos, não monitoramos isso pelos painéis pessoais. Podemos verificar as estatísticas, já que distribuímos marcadores, vamos perguntar ao Pasha. Quanto a investimentos diretos na empresa russa, não houve, mas houve. Se houver interessados, estamos agora trabalhando no mecanismo não estrangeiros. Houve uma série de pedidos para investir em joint ventures nos países de origem dos investidores onde eles têm suas raízes. Eles estão todos em pausa, pois todos entendem que a exposição acabou e agora estamos no período do Natal e do Ano Novo, mas o interesse das pessoas permanece e o contato ainda existe. Esses projetos são grandes e complexos e tudo será trabalhado no próximo ano. Sim, precisamos primeiro resolver isso aqui, como já mencionei a todos anteriormente, e repito, é uma grande tolice prometer algo sem ter realmente provado e tocado, não devemos agir dessa maneira. Vamos organizar a produção encapsulada, montaremos a nova 2, faz sentido seguir em frente. Podemos falar sobre isso à vontade, mas é melhor agir primeiro. Tem mais uma pergunta que veio das apoiadoras da equipe Aeronaut, que sempre nos apoiam. Estou falando sobre isso. Quando vimos você, Fyodor, usando óculos redondos na introdução do vídeo sobre dirigíveis, nos apaixonamos imediatamente. Um verdadeiro steampunk. Você ainda usa óculos redondos? Você é casado? Tá brincando, não é mesmo? Fyodor é casado, só para avisar. Ele usa óculos redondos de vez em quando. Minha visão melhorou. Na verdade, comprei os óculos há uns 8 anos, talvez 10, e desde aquele momento a situação melhorou bastante, sem dúvida. Uso óculos apenas quando estou estressado ou algo assim. Então, ainda temos algumas mensagens positivas para compartilhar. Dizem que estão encantados com toda a equipe da Aeronova. Apoiamo-nos como uma família. Desejamos saúde e parabéns pelo ano novo. Obrigado. Tenho uma pergunta sobre os motores elétricos na Slavianka. Será que vão usar? Sim, já respondemos várias vezes, claro que podem ser usados, e o Dmitry Sanich falou.
Assim que você formular e estruturar a tarefa técnica, por favor, nos envie. Assim que tivermos elaborado isso, enviaremos, pois acreditamos que eles são viáveis e que tudo ficará mais claro. Portanto, estamos focados no sistema de energia que fornecerá eletricidade ao dirigível. Assim que tivermos uma compreensão mais clara sobre isso, vamos então pensar nos propulsores e em como iremos implementá-los. Então, temos uma pergunta do Alexander. Olá, quando planejam recrutar pilotos para treinamento? Eu, como investidor e piloto de helicóptero, estou interessado. Sempre sonhei em ser piloto de dirigível, pois são muito mais seguros. Temos novidades sobre isso? Quando lançamos o projeto no início, onde o Sergei Boldirev participou, ele disse que teríamos uma escola, tudo seria rápido e ótimo. De fato, não nos desviamos desse caminho e submetemos o programa de treinamento às autoridades competentes este ano. E houve um longo e profundo silêncio, sem respostas, sem saudações, apenas um vazio no ar. Depois disso, ocorreram algumas ações durante as quais as autoridades receberam uma crítica contundente que não estava relacionada ao nosso tema, mas a um assunto adjacente que surgiu. Parece que a crítica foi tão aguda que chegou até nós. O Sergei foi contatado e começaram a fazer muitas perguntas sobre o programa, como quem o implementa, quem financia e quem no governo apoia, em suma, uma série de questões que começaram a ser levantadas. Em resumo, tudo está claro sobre o programa. Agora, o que mais nos interessa não é apenas o programa ou o treinamento de pilotos, mas sim o que planejamos para a indústria e como iremos avançar a partir daqui. Quais serão os aparelhos, quando, em que ano, após o ano novo. Temos uma reunião de trabalho agendada para avaliar a situação, O programa está para aprovação da nossa parte, tudo foi feito. Bom, ainda não acabou, falta o dirigível para a aterrissagem, então é improvável que no próximo ano consigamos recrutar pessoas e treiná-las adequadamente. Aliás, é possível se inscrever para ser piloto externo de dirigível, temos uma solicitação pendente e o treinamento está previsto para fevereiro, com algumas pequenas nações participando, mesmo que de forma limitada. Eu também quero, é pago, a decisão é sua, mas seria bom ter mais alguém além dos dois que vamos treinar, pois isso aumentaria nossas opções e agilidade na formação. O treinamento é pago. E que tem a autorização oficial para pilotar, se o programa for aprovado e o dirigível voar, os pilotos de teste vão ser os primeiros a ter essa experiência após a obtenção do certificado de modelo único. Em 2027, acredito que já será possível voar sozinho, então em 2026 já dá para começar o treinamento. E a pergunta é, para onde enviar os currículos? Já tem bastante gente interessada, e sim, é um assunto sério, pois muitas pessoas estão animadas com a possibilidade de se tornarem pilotos de dirigíveis, e também estamos planejando fazer versões não tripuladas. Sim, onde enviar. Novamente, é oficial, o e-mail é aeronova.team. Gente, se possível, manda o e-mail ou o site, dá para dar uma olhada lá. Sim, mas de qualquer forma precisamos esperar até que isso... Por enquanto, sim, isso é só para nós, uma formalidade. Podemos fazer uma lista, porque realmente há muitos interessados. Isso, aliás, deve ser delegado ao próprio Sergei Boldirev. Ele vai ensinar através da sua escola. Vocês são os futuros clientes dele, senhores. Exatamente. Encontrei a única janela para enviar as solicitações. Certo, vamos seguir em frente. Está previsto registrar patentes em outros países no futuro próximo? É uma pergunta interessante, claro. Esse assunto surge de vez em quando. Estamos começando a pensar sobre isso. Ainda não conseguimos encontrar tempo, para ser sincero. Temos várias inovações para patentear e temos uma boa compreensão do que é necessário, mas nossa agenda está bastante cheia e ocupada no momento. Estamos totalmente focados em iniciar a produção o mais rápido possível, para que nossos engenheiros possam entregar seus produtos de engenharia o mais rápido possível. Precisamos que eles comecem a produzir para que possamos montar o dirigível e voar no outono de 2026. Assim que tivermos um pouco mais de tempo livre,
certamente iremos cuidar da proteção da nossa propriedade intelectual. Sim, mas não estamos prevendo liberar recursos, pois estamos em uma situação crítica e ainda temos versões pilotadas e o novo 8. Precisamos aumentar nossa equipe e isso deve ser feito de forma significativa. Se pudéssemos dobrar nossa equipe agora, seria muito útil enquanto não estamos passando pelos orçamentos. No entanto, precisamos pensar sobre isso, pois é muito importante, mas entendo que o processo para patentear é um pouco diferente em outros países. Primeiro, é mais barato, só que não temos pessoal suficiente. Não é obrigatório patentear, isso depende da empresa que você representa. É possível usar uma empresa estrangeira para realizar o registro da patente, o que pode simplificar o processo. Certo. Próxima pergunta. Qual é a vida útil do envelope e quando ele deve ser trocado? A questão depende do material que será utilizado e dos revestimentos poliméricos aplicados na superfície do envelope. Se estivermos falando de um envelope feito de poliuretano puro, normalmente afirmamos que a vida útil é de 5 anos, mas na verdade os dirigíveis que realmente voaram conseguiram operar por 10 anos ou até um pouco mais. A questão crucial é quanto tempo o material ficou exposto ao sol. Se ele passou a maior parte do tempo guardado no hangar, nós inicialmente estipulamos 5 anos de vida útil, mas depois, a cada ano, renovamos essa estimativa. E o máximo que conseguimos foi 12 anos de vida útil para a cobertura. Na verdade, esse dirigível ficou 90% do tempo no hangar, apenas 10% ao ar livre ou voando. Para um envelope de poliuretano puro, a vida útil normal é de 5 anos. Se optarmos por revestimentos que sejam mais resistentes a condições atmosféricas e à radiação UV, como o Tedlar, que são materiais mais caros e complexos, a vida útil pode chegar a até 10 anos. Ou seja, precisamos avançar nisso, começamos com 5 anos e depois aumentamos. E quanto ao dirigível rígido, há essas limitações? Ainda assim, mesmo quando consideramos aviões que possuem uma cobertura macia, qual seria a expectativa de vida útil deles? 8 anos? A cada 8 anos? Não, a cada 3, 5 anos é que são trocados. Isso se deve ao tecido de algodão, porque é um projeto antigo. Com materiais sintéticos, a expectativa de vida é de 7 a 10 anos. Então, a vida útil é mais ou menos a mesma. Externamente, a estrutura será antiga, pois provavelmente não teremos nada com fibra de carbono. Mas a cobertura externa precisará ser trocada em 10 anos, mesmo no dirigível rígido. Pedem para lembrar quantos funcionários efetivos temos agora? Recentemente fizemos cortes, não sei o número exato, um pouco mais de 50. Precisamos contar novamente. Mas, novamente, vocês devem entender que não são todos engenheiros, todas as áreas estão completas. Recursos humanos, contabilidade, serviços gerais, departamento comercial. E entre esses 60, quantos engenheiros temos ao certo? Sim, só que Vitaly Livovich, Vadim Vassilievich, Boris Sanich, não estão, esses 4 engenheiros, os outros estão ocupados com outras tarefas. Não assuste o investidor, pois temos mais de 30 engenheiros que realmente trabalham e colaboram com a equipe. No ateliê, Vitaly Livovich atua como um treinador em campo, sempre presente. Ele também é responsável por projetar as peças da gôndola e a ferramenta necessária para a montagem. E no ateliê ele trabalha com os homens, e é mais um controlador, como entendo, ele atua como um tecnólogo. No ateliê temos 4 pessoas trabalhando, então somando tudo são 5 de forma geral. Por que 5? 5. E Vitaly Livovich é o sexto? Bem, eu separei Said em uma direção diferente. Sim, ele não trabalha na gôndola. Então, na verdade, temos uma pessoa na produção e cerca de 25 engenheiros trabalhando. Se abrirmos a fábrica de cascas, lá também teremos 6 pessoas trabalhando. Sim, 6 pessoas serão suficientes para produzir a Nova 2. Para a Nova 2 isso é realmente muito pouco. E temos planos de iniciar a produção em série da Nova 1 também. Ou seja, vamos começar a produção em série. E faremos muitas outras coisas interessantes para o cliente russo. Recentemente alguém trouxe um pedido para o Yarosat, mas ainda não estamos prontos para isso. Nós fornecemos a ele uma proposta comercial preliminar e agora vamos ver se ele irá responder a isso. A questão é se as pessoas entendem corretamente o custo disso. Muita gente tem a impressão errada de que um balão é apenas um simples equipamento barato, mas na verdade é um sistema muito mais complexo do que um dirigível e não pode custar tão pouco.
Quando as pessoas entendem isso, podemos produzir balões importados. Sim, precisamos de clientes especialistas. Gennady, há mais perguntas? Temos mais uma recomendação do nosso espectador: tornar-se residente do Fundo Skolkovo, que oferece subsídios para patentes. Sim, isso também será discutido e tratado de forma adequada. Vamos fazer. E quanto ao Aerolet, vai voar este ano? Todos estão ansiosos, todos estão esperando. Só depende do tempo. Se nos reunirmos, isso pode ajudar a acalmar o vento. Dança do bom tempo. Temos colegas que lançaram um microlé, ele apareceu nas imagens. Não é nosso projeto, mas os caras decidiram ocupar um espaço no nosso hangar. São entusiastas também? A dança deles ajudou, infelizmente. Na verdade, nem em Yakutia houve perguntas sobre se vamos construir um aparelho em uma área tão grande. Para que tudo se concretize, precisamos finalizar o trabalho com o cliente para que eles realmente financiem esse projeto. E, claro, lá temos áreas luxuosas, onde tudo pode ser feito de forma confortável, limpa e moderna. Precisamos chegar ao ponto de um pagamento adiantado. Há algum sucesso comercial com o dirigível Nova 01? Gostaria de saber se houve progresso significativo nesse sentido. Houve conversas sobre um grande cliente russo? Sim, ele ainda está aqui. E há muitos pedidos de anunciantes russos que querem que ele voe, que podemos amarrar algo nele, pois realmente precisamos dele para nossas campanhas. Mas precisamos entender que é um modelo dinâmico que foi criado para um propósito específico e não um produto que podemos simplesmente transferir ou fazer algo diferente com. E se a produção da estrutura tivesse surgido até o outono, teríamos lançado o novo produto 0.1 e já estaríamos vendendo serviços. Mas, na verdade, os serviços eram mais demandados antes de Dubai. Depois, já queriam comprá-los. Não conseguimos atender a um certo número de pedidos devido à falta de espaço, mas esses pedidos ainda estão aguardando enquanto desenvolvemos as estruturas. É triste, apenas percebemos que o material com o qual a nova 0.1 está voando é um pouco frágil para esse projeto. Nossos operadores, que trabalham com muito cuidado e atenção, podem manusear o equipamento, mas passar para outras mãos é arriscado, pois podem danificá-lo acidentalmente. Mas se usarmos o material adequado que já temos, poderemos produzir as estruturas. Tem mais uma pergunta um pouco fora do assunto, mas vou mencionar para que vejam. Isso se refere à comercialização. Temos o sistema VGS, que foi projetado para a nova versão 0.1 e até agora conseguimos comercializá-lo com sucesso uma vez. Não, mas como comercializamos ainda não recebemos o dinheiro, podemos vender o VGS para pequenos aparelhos. Sim, recebemos um pedido para o sistema VGS e enviamos uma proposta comercial. Acho que seria interessante verificar o status de todos os projetos este ano para entender como estamos progredindo. O VGS é um sistema de ar e gás que mantém a pressão na estrutura macia. Nós projetamos um mini VGS que é capaz de manter a pressão em estruturas de até 250 metros cúbicos e se colocarmos várias unidades, já temos 2 disponíveis para reserva na versão 0.01. Este é um produto exclusivo nosso, uma microturbina que, a propósito, apresentou pressão superior a 1000 pascais durante os testes, com um diâmetro do ventilador de 78 mm. Acho que é um resultado muito satisfatório. Claro, não precisamos de tanta pressão na nossa estrutura, pois a pressão real que precisamos em pequenos aparelhos é de cerca de 300 a 400 pascais, mas com isso conseguimos garantir uma boa performance. A performance do ventilador se refere à velocidade vertical de descida que conseguimos alcançar. Quando o dirigível sobe, o ar sai do balão, pois o gás se expande. Nesse caso, as válvulas se abrem. As válvulas são mais simples. Os dispositivos têm o mesmo diâmetro de 78 mm. Quando descemos, o gás se comprime, pois a pressão aumenta. Precisamos manter a pressão adequada, injetando ar no balão, para garantir que a estrutura funcione corretamente. Essa microturbina, que possui um diâmetro de 78 mm, é capaz de fornecer aproximadamente 60 a 70 litros de ar por segundo, o que é bastante eficiente. A velocidade vertical que conseguimos alcançar é de 6 a 8 metros por segundo. Atualmente, no Aerolet, esses dispositivos estão aprimorados e emitem um som completamente diferente do que os modelos anteriores.
porque foram usados motores diferentes. E isso é feito muito rapidamente. Foram utilizados motores diferentes e agora esses motores giram a microturbina a impressionantes 32 mil rotações por minuto na mesma configuração. Portanto, o som está mais próximo do som mais suave. Sim, o dirigível é feito muito rapidamente. Portanto, a produtividade é significativamente maior, cerca de 2 vezes mais alta do que antes. Sim, por isso mudamos para a VGS, porque já temos empresas que precisam de pequenos componentes e estão nos procurando, né, o que é muito animador. E aos poucos começamos a nos movimentar, né, não só com dirigíveis, mas também com peças. Ainda há, digamos, um pequeno segredo e há um crescente interesse por esses mini VGS, o que é bastante promissor. As pessoas precisam pagar e nós podemos produzir tudo o que é necessário, só estamos esperando o momento certo para que eles possam dar um pouco do seu dinheiro. Então, só para repetir, não é bem o assunto, mas vou mencionar. A Solar Group mencionou sobre a captação de recursos do público russo de forma oficial e estruturada. Há novidades sobre isso? Bem, isso você deve perguntar ao Pavel Filipov ou ao Sergei Semenov. Eu sei um pouco sobre isso, mas é em um formato indireto, então não vou me aprofundar nas respostas. Por favor, façam perguntas diretamente a eles. Houve contatos do governo de Moscovo para ajudar a encontrar locais de produção? Da nossa parte, não houve, e parece que da parte deles também não. Não houve. Sei que existem recursos especiais disponíveis e que o governo de Moscou oferece apoio, mas tudo depende do tamanho do investimento necessário e da especificação técnica do negócio que você está construindo. E se estivermos construindo uma produção experimental de invólucros, inicialmente com alguma rentabilidade, é cedo para falar, e isso funciona para o cliente interno. Para nós, né, se os dirigíveis forem experimentais também, mas não tão cedo. Em geral, existem dificuldades, mas eu sei que é possível dialogar e mudar as condições dentro de certos limites. Mas até agora tentamos com nossos próprios esforços. Talvez sim, realmente vale a pena lembrar. Além disso, havia conhecidos que, no início do projeto, ofereceram ajuda para realizar tudo isso, mas não aproveitamos essas oportunidades. Certo, mais uma pergunta. Foi mencionado anteriormente que haveria pagamentos aos investidores relacionados aos projetos de dirigíveis publicitários. Isso foi devidamente trabalhado ou atualmente está em segundo plano? Sim, eu já respondi a isso, né? Os pagamentos estavam previstos, mas a comercialização não aconteceu porque não iniciamos a produção dos invólucros necessários, algo assim que o Semenov mencionou. Triste, nos arrependemos, a proposta ainda está em vigor, o cliente ele está presente, aguardando. Bem, acho que é isso. Temos algumas perguntas que se repetem, muitos desejos, felicitações e palavras de apoio. Então, se tudo foi discutido, podemos encerrar a nossa reunião. Então, eu sugiro parabenizar o espectador, investidor, parceiro, amigo pelo ano novo. Vitaly Ivanovich, o que você deseja? Só me deixe fazer algumas fronteiras. Estamos todos nos transformando em um coletivo de aeronautas. E o que você deseja para todos nós e para si mesmo no próximo ano? Que as águias possam voar livremente, sem nenhuma amarra. Está bom, assim mesmo. E no final do webinar, preparamos felicitações da equipe Aeronova. Então, amigos, se vocês estão ao vivo, não mudem de canal, fiquem conosco, as felicitações virão. Ah, sim? Então é isso, tchau a todos. Então é isso, vamos Amigos, lá. nos vemos no próximo ano, ou no chat. Onde eu devo enviar o vídeo agora? E ele vai estar aqui mesmo. Qual? O nosso... Ah, não, estou falando de outra coisa, onde está o vento, a tempestade e os aparelhos. Então, amigos, boas festas a todos. Tchau a todos. Tchau, tchau. Feliz Ano Novo. Boa tarde, queridos amigos, colegas, parceiros. O ano de 2025 está chegando ao fim. Este ano não foi fácil para nós, mas ao mesmo tempo foi bastante produtivo e interessante. Neste ano aconteceu a consolidação principal da nossa empresa Aeronova, ou seja, o estabelecimento da nossa empresa como uma equipe de engenharia capaz de criar aeronaves e construir dirigíveis. Eu me recordo muito bem do ano de 2025, que já está se encerrando agora. Quero destacar que foi um período extremamente produtivo e gratificante, cheio de emoções intensas. Nós testemunhamos de perto tanto os primeiros voos quanto as primeiras quedas, e depois também acompanhamos os primeiros renascimentos dos dirigíveis.
Estivemos juntos em diversas feiras internacionais e pudemos observar de perto como o mundo reagiu positivamente a elas. Conversamos longamente com os primeiros clientes e com os primeiros interessados. Juntos, construímos sólidas relações de confiança com parceiros, executores e contratados. Neste novo ano, aguardam-nos novas conquistas e o alcance de patamares ainda mais elevados. E como mencionei anteriormente, temos a firme expectativa de finalmente alcançar o lucro comercial proveniente da venda de nossas aeronaves, além de avançarmos no importante tema relacionado aos dirigíveis. E nós queremos muito presentear vocês com todos esses projetos, os nossos futuros projetos, e desejar muita felicidade, imensa sorte, novos voos, novas conquistas e tudo o que houver de mais maravilhoso em suas vidas. Gostaria também de desejar sinceramente a todos nós muito sucesso no ano que está por vir, assim como a plena realização de todos os nossos projetos e grandes conquistas criativas. Com o seu apoio, estamos cada vez mais perto do nosso objetivo de construir dirigíveis que vão transformar a aviação. Esperamos criar essa felicidade juntos no próximo ano. E apesar de nem todos os planos terem sido realizados este ano, tenho certeza de que estamos no caminho certo, porque não estamos apenas construindo dirigíveis, estamos mostrando que sonhos podem se tornar realidade. E as ideias do passado podem voltar ao presente em um novo nível tecnológico. Neste ano, construímos nosso primeiro aparelho, o dirigível Nova 01. Esse dirigível voou com bastante sucesso. Ele continua voando e seguimos testando vários modos nele. Estamos trabalhando ativamente no próximo projeto, o dirigível Nova 2. Quero desejar a todos vocês felicidade, prosperidade material e paz de espírito. Olha só, é ano novo, estou parecendo uma árvore de Natal cheia de luzinhas. Então, desejo felicidade, sorte e tudo de melhor para todos. Nos vemos no ano novo. Feliz ano novo, amigos, com novas felicidades. E mais uma vez, desejo a vocês um feliz ano novo. Saúde, felicidade e sorte. No decorrer do próximo ano, vamos lançar as nossas novíssimas aeronaves dirigíveis, uma linha após a outra, e a cada ano eles serão significativamente mais numerosos, maiores e voarão ainda mais rápido. Desejamos tudo de melhor, saúde, felicidade e sucesso em todos os seus projetos. O mais importante é desejar a todos muita saúde, felicidade, prosperidade e momentos de bom humor. Que a gente aproveite muito bem as festas de fim de ano. Feliz Ano Novo! No ano novo, esperem de nós novas inovações revolucionárias e projetos interessantes. Feliz ano novo para vocês, certo? Na minha opinião, ficou ótimo.